Oiê! Bem-vindos! Pegue seu copo de café, seu vinho, sua água e vem com a gente, vamos descobrir o que elas querem. Isso, hoje estamos com mais um episódio da série, né, de saúde da mulher em geral. Saúde integral. Isso, vamos falar sobre DIU, anticoncepção, libido, menopausa, que é super importante, né? Todas as questões aí do universo feminino. E para isso a gente trouxe a doutora Rebeca. Isso. Bem-vinda, Rê. Obrigada por ter aceitado aqui participar com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada. E a Rebeca, assim, só para fazer uma apresentação, então ela é ginecologista, ela tem especialização em ginecologia endócrina e disfunções sexuais femininas pela Universidade Federal de São Paulo e pós em reprodução humana assistida pelo Sírio-Libanês e tem título em reprodução humana assistida pela Febrasco. Então, Sim. já fala muito aí também de fertilidade, de congelamento, de gestação. E ela está gestante. Isso mesmo. Parabéns. Então, antes, você já clica aqui, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda bastante, né? Nos siga, compartilhe para as mulheres aí que você conhece, da tua família, amigas, porque vão ter muitas coisas importantes aqui. Isso mesmo. Rê, então, muito obrigada, bem-vinda. Obrigada, gente. Parabéns pelo projeto aí. Obrigada. E assim, para começar, né? Vamos lá para uma questão que todo mundo quer saber, que é a anticoncepção, né? O que você acha sobre o método contraceptivo, o anticoncepcional, mesmo o comprimidinho? Oral, né? A pílula. É. Eu acho que tem muita gente sofrendo porque ele foi prescrito de forma errada. E tem muita gente não vivendo os benefícios dele porque tá demonizando de forma excessiva. Então, acho que é mais uma forma da gente evitar a gestação, mas que não serve pra todo mundo. Perfeito. E aí, a gente pode depois discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas, de modo geral, é isso. Ah, legal. É isso. A gente vai desmistificar isso e outras questões aí de uma forma bem prática mesmo e fácil de entender, para não deixar dúvida mesmo. Por que você escolheu, Rebeca, a ginecologia? Olha, eu tentei fugir um pouquinho, mas não teve jeito, né? Ao longo da formação médica, eu me vi nos períodos de prática, gostando muito quando a paciente era mulher e não homem. E eu fiquei me observando nesses atendimentos e vendo que eu tinha uma entrega melhor quando era mulher. E depois, ao longo do internato, passar pela parte obstétrica e auxiliar as mulheres nesse momento de vida de pré-natal e parto, eu me via fazendo aquilo com maestria, assim. Era a minha melhor versão, enquanto médica, né? Então, eu fiquei aberta ao longo do internato para não cair nessa, pelo medo da obstetrícia. Mas não teve jeito. Quando foi para decidir a residência, eu rapidamente me inscrevi para GO. E não me arrependo. Bom, porque dentro da trajetória eu consegui ir fazendo, né, os caminhos de escolha para não ficar só como obstetra. E, enfim, hoje minha atuação até nem é mais na obstetrícia. Mas eu sou muito feliz na minha escolha. Você já tinha esse receio pela obstetrícia? Eu tinha muito, porque eu via os meus chefes, que eram as referências profissionais que eu tinha, tendo uma vida na qual eu não me espelhava. E eu sabia que a obstetrícia de qualidade, para você oferecer uma assistência pré-natal e parto para uma mulher, você tem que ter uma entrega de vida que não combinava com os meus projetos pessoais. Então, se eu fosse olhar só como profissão, eu estaria muito feliz fazendo isso. Mas eu tinha anseios pessoais que não cabiam nesse espaço. Então, eu comecei a dar passos na sequência do término da residência para que eu pudesse me emancipar da obstetrícia. E aí, o ano passado, eu já tô perdendo as contas, né? Que eu já nem sei mais. Mas acho que foi em 2022, Eu fevereiro. lembro quando você anunciou. Fevereiro de 2022 foi meu último parto. Eu achei bem legal, mas eu não imaginei que você já tivesse isso. Eu achei que, assim, na prática, você foi indo para esse caminho da gineco e acabou crescendo mais nisso. Não, foi proposital mesmo. Tanto que eu vim para São Paulo por causa disso. Eu sou de Londrina, né, no Paraná. E aí, em 2017, eu me mudei pra cá, assim que eu terminei a residência médica, pra começar a fazer essas atuações que você comentou aí na minha introdução. Que são áreas que, dentro da ginecologia obstetrícia residência médica, você tem um conhecimento muito raso, né? E aí, eu vi a oportunidade de estar aqui pra mergulhar
mergulhar mais nessas especialidades, para que daí eu me sentisse apta para atuar nelas. E os caminhos foram realmente me levando para isso, assim, foi uma coisa do universo até mesmo, porque logo que eu chego em São Paulo, eu conheço o dono de uma clínica de reprodução humana que me convida para entrar para a equipe, e aí ali eu começo toda a minha experiência nesse universo. Então eu nem vim para fazer reprodução humana, eu vim para estudar um pouquinho mais de ginecoendócrino, para ajudar mais a prescrever melhor contracepção, ajudar as mulheres no climatério, com a ideia de fazer um consultório ginecológico geral com mais qualidade, porque a gente se forma muito obstetra na residência de GO, né? E Pra aprofundar mesmo nessa parte do exato. cuidado, né? E eu amo isso. Eu amo acompanhar a mulher em todas as faixas etárias da vida dela. Mas o braço da reprodução humana, principalmente hoje, né? E acabou que surfou da onda da gente estar nessa época de vida em que a gente tá querendo cada vez mais adiar a maternidade e tudo mais. Então, inclusive, eu trabalho dentro da reprodução muito mais num planejamento reprodutivo feminino do que num auxílio do casal infértil. Eu tenho algumas pacientes tentantes, mas não é o meu grande foco de atuação. Eu atuo mais para ajudar mulheres em relacionamento homoafetivo a conseguirem se reproduzir, que é um assunto de muito interesse meu. E de mulheres que estão querendo planejar a vida para além da maternidade, mas sabem que o ovário é um órgão que tem o seu prazo de validade, né? Sim. Então é mais ou menos essa a minha atuação. Não, muito legal. E que engraçado, né? Porque eu e a Keren, a gente também sente isso de gostar de atender mulher. Mas eu sou endócrina, ela é psiquiatra, né? A gente atende os dois, mas a gente sempre gostou, assim, é natural, né? A gente tem essa preferência também. E acaba que, assim, 80% dos meus pacientes é mulher. Né? O seu também, acho que é a maioria. Sim. E é legal a gente se perceber, né, em como a gente entrega a nossa melhor versão mesmo. E poder fazer essas escolhas, né? A gente, antigamente, médico, acho que era muito visto para cuidar de forma de todo mundo e saber de tudo. Hoje a gente pode falar isso aqui, não é muito da minha área. E tudo bem. E tudo bem, a gente faz as trocas com os colegas, né? E eu sou apaixonada pelo universo feminino, não tem jeito. Sobre, você falou que gosta de atender a mulher em toda a jornada dela, né? Quando que uma mulher, ela vai procurar realmente um ginecologista? Qual é a idade? Qual é a necessidade, né? Porque sempre fica lá no pediatra e depois, qual é a primeira vez que vai procurar a ginecologista? Que gineca é muito a médica da mulher, né? Essa transição, né, até das mães aceitarem que essa menina passa a ser uma mulher que merece um acompanhamento ginecológico é sempre nebulosa. Mas o que eu gosto de apresentar como ideia é a menarca mesmo, a primeira menstruação. A gente iniciando os sangramentos menstruais, não precisa sair correndo para ir no ginecologista. Hoje tem a ebiatria, né, que é uma especialidade da pediatria, que é específica de adolescentes, que consegue fazer essa transição de um jeito bem bacana também. Mas um ginecologista já precisa estar no radar dessa menina que menstrua, né? Para que a gente consiga fazer os auxílios e apresentar o próprio corpo para ela mesma, né? Eu adoro essas primeiras consultas que a gente, ainda mais quando elas são totalmente virgens, literalmente, de ginecologistas, né? Porque a gente associa muito ginecologista com iniciar a vida sexual e não tem nada a ver, né? É muito mais de você com você mesma. E aí a gente poder apresentar o próprio corpo para elas e trazer detalhes de como usar absorvente, enfim, uma consulta bem rica. E para ela começar já a criar um vínculo, né? Então, eu diria que a menarca é o principal marco. Não, legal, interessante. Mas você também deve pegar essas que querem começar a vida sexual, né? Ah, com certeza. Eu lembro que eu fui na gineca a primeira vez por isso. Muitas ainda procuram por isso. E para escolher o método, né? A gente entra muito nessa questão de escolher o método, de se preparar e ter as orientações básicas, né? Se você tem saúde menstrual, de modo geral, a menstruação não atrapalha a sua vida e vai bem, você consegue conversar dentro de casa e tá tranquilo, pode ser o marco da vida sexual como um auxílio ginecológico, né? Mas é muito raro a gente ver uma saúde menstrual bem redondinha. Ainda mais no começo, né? Exato. Então, por isso que é legal já ter o gineco. E eu gosto também de não trazer essa associação com o início de vida sexual para também não estigmatizar e distanciar essas meninas. Porque como elas ainda são muito filhas nessa época, né? Elas não são mulheres independentes que pagam suas consultas e que marcam suas consultas, seja no SUS e tudo mais. Essa mãe, se ela associar que essa menina tá querendo ir num ginecologista pra iniciar a vida sexual, ela vai isso ficar pode com ser uma barreira muito grande, distancia elas de nós, né? Então, eu acho que é bacana a gente pensar até porque a gente vai querer prescrever vacina, né? Coisas pra antes mesmo desse início.
E quando a gente já tá pensando em iniciar a vida sexual, às vezes a gente já tá fazendo muita coisa. É. Então é melhor que vá antes, né? Não, com certeza. Acho que essa transição é muito importante mesmo. Saiu do pediatra, é a médica da mulher. Então, Exato. quanto antes criar o vínculo, né? Melhor. Importante, né? Melhor. E tem muitas vacinas, tem hoje, né? Porque na nossa época acho que começou do Começou HPV. Na minha adolescência não tinha HPV ainda. Nossa, Tô- não, tem nossa, sete. começou tarde. Época, nessa época de. Não de sei lá, adolescente. 30, Nossa 30 época agora, anos, 30 20 e anos. poucos, é. É, não. É porque o ideal é a gente vacinar antes 9 de anos. iniciar a vida sexual, exatamente. Então, essa é a principal vacina, né? Dar uma organizada no calendário vacinal ali, que, de modo geral, elas estão vacinadas bonitinho pra hepatite B e tudo mais. Mas acho que a vacina do HPV é a protagonista dessa fase e que é legal que ela seja feita o esquema completo antes de início de vida sexual mesmo. E até pra gente orientar do que se trata, por que tá vacinando, né? Então, eu acho bem importante. Sim, não, é bem essencial. E na escolha do método, Rê, porque a gente sabe que cada um é cada um, né? Cada organismo é cada mulher vai ter sua história, suas queixas. Como que você faz essa primeira orientação para escolher o método? Eu gosto muito, no meu consultório eu tenho uma bandejinha com todos os métodos contraceptivos disponíveis no mercado, porque quando eu comecei minha atuação nos ambulatórios ali do SUS e nas UBSs, a gente tem uma certa limitação do que poder prescrever, porque nem tudo é acessível, né, pelo Sistema Único de Saúde. Mas, mesmo sem ter essa régua de limitação, existiu uma limitação cultural mesmo, de falta de conhecimento do que existe, Sim. né? E depois, trabalhando em consultórios privados de clínicas populares e até no próprio consultório privado mesmo, eu vi essa lacuna de entendimento de tudo que existe. Eu nunca ouvi falar sobre esse método. Eu achava isso um absurdo. Então, a maneira como eu tento apresentar a contracepção para as mulheres é através dessa noção de tudo que existe disponível. E eu vou por exclusão do que não serve provavelmente para você, né? E eu só consigo dizer isso depois de uma boa anamnese, depois de uma boa conversa. Eu não preciso examinar essa mulher para definir algumas coisas. Alguns métodos eu preciso, mas a maioria não. Não precisa de grandes exames. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque as pessoas pensam que a gente tem que ter todo um arsenal de exames complementares para que a gente defina o método. Às vezes é bacana a gente olhar, sim, para algumas questões, mas não é um pré-requisito para prescrição de contracepção, né? E aí, o mais importante desse encontro é mostrar para elas tudo o que existe. E por que cada um dos métodos que eu não vou prescrever, eu acho que não serve para ela. E aí, vai muito de entender desde como é a relação dela com a própria menstruação, se ela gosta, se ela não gosta, se essa menstruação tem aspecto de saúde ou não. E questões culturais mesmo, de como ela está inserida no dia a dia dela, de rotina, de se ela tá num relacionamento ou não. Porque muitas vezes a gente vai usar a contracepção não só para evitar a gestação, né? A gente tem muitos métodos hoje no mercado que são para qualidade de vida menstrual, principalmente. Às vezes um auxílio dermatológico também. E nem sempre vai ser para início de vida sexual. Então, eu tento fazer com que essa escolha seja feita em conjunto. A gente decidir, uma via de mão dupla mesmo, né? E entender que, assim, a gente fazer a melhor escolha nesse início é melhor para que a gente não fique passeando por todos os métodos, porque um método bem escolhido, ele pode ser usado por longos períodos. Mas também entender que você não está entrando para forca, que se você não gostar, não se adaptar, a gente tem outras opções para a gente ir testando, que só o encontro do método com você é que vai me mostrar se de fato é uma boa escolha. A gente ainda tá no escuro quando tá escolhendo, né? Mesmo que a gente tenha feito muitos exames e que a gente tenha conversado muito e que seja a sua grande escolha, a gente talvez vai ter surpresinhas no meio do caminho. Então, também ter essa abertura para revisitar essa escolha é legal. E que momentos de vida da nossa existência também convidam a gente a, de repente, questionar o que a gente tá usando e recalcular a rota. Acho que isso é muito importante, porque as mulheres, elas chegam achando que, por exemplo, tem agora o DIU da moda. Aí ela chega pedindo, quero colocar esse. E não é porque é bom para uma pessoa que vai ser bom para você também, né? Quando elas chegam no consultório falando, eu vim aqui porque eu queria colocar um Implanon. Eu falo, por quê?
Calma, vamos entender. Por que você quer? Aí ela vai explicar e dali já sai muita coisa. Né? E também tem isso, às vezes pra amiga dela foi muito bom e pra ela vai ter um outro efeito. Então não adianta, só na hora que vai saber mesmo, né? Exatamente. Não tem jeito, é o que você falou, testar, né? Até encontrar o que vai se adaptar a você. E passa por esses lugares de entender muito do seu histórico menstrual, de saúde e de como você vive, né? Como você se relaciona com a sua menstruação. E você falou, assim, né, que na escolha, você precisa saber se a menina quer menstruar, né? Se ela não quer. Eu, por exemplo, nossa, Nunca quis, melhor coisa é não menstruar, né? Mas aí você leva isso em conta e pode ser, assim, por longos e longos períodos, não precisa menstruar mesmo. Sim, com certeza. Assim, a gente, quando produz uma menstruação em vigência de um método contraceptivo hormonal, a gente, na verdade, quando sangra, tá fazendo só uma deprivação hormonal que simula um sangramento menstrual e dá a sensação para essa mulher que faz questão de sangrar de que ela não tá grávida, que tá tudo bem, próximo mês. Né? Sim. Mas quando a gente entende de fato esse mecanismo, a gente emendar ou não emendar e produzir sangue ou não produzir, não muda. O que não dá é pra gente negligenciar coisas que possam ficar mascaradas nesse processo de amenorreia, de ausência de menstruação, né? Então, um caso simples de, por exemplo, uma menopausa precoce, né? A gente pode não perceber uma menopausa precoce em vigência de uso de métodos contraceptivos hormonais se a gente não tiver de olho nos ovários dessa mulher, de forma estrutural mesmo pelo ultrassom e de forma hormonal pelos exames de sangue. E a gente pode comer bola de não dar uma assistência mais pontual para esse cenário. É raro, é exceção. Mas não dá pra gente não ficar atenta, né? Mas a menstruação em si não muda em absolutamente nada. Agora, para algumas mulheres traz uma sensação muito boa, não só pela questão de, não tô grávida, mas, se sente menos inchada, gosta. Então, assim, a gente tem que respeitar esse desejo mesmo. É muito, acho que é um gosto individual, pessoal. Tem mulher que ama ver que tá tudo bem, tem essa sensação de que é natural, que é saudável. Mas a gente questiona muito isso, porque, na verdade, o natural, na verdade mesmo, é a gente engravidar um atrás do outro e não ficar menstruando todo mês, né? Totalmente. Então, quem tem essa sensação de, só porque é o natural, não precisa, né? Exato. Sim. Mas é gosto mesmo, né? E a gente muda o gosto, né? Porque a gente pode ser uma mulher que não gostou de menstruar por anos da vida e, de repente, a gente passa a querer se conhecer. Eu pego muito isso no consultório. Muito dessa geração, assim, dos 30 mais. Agora de eu quero- começar. Eu nunca quis menstruar, emendava. Sim. Mas agora eu tô afim de me conhecer. Então tem muito disso também. E também tem, às vezes a mulher tem alguma questão, por exemplo, faz um esporte, né? Alguma coisa que aí realmente atrapalha, ela cai o rendimento. Então, até para ela se tornar mais competitiva, aí é interessante, né? Bloquear. Nossa, total. bloquear. Não tem como a gente não levar em consideração esse contexto social Sim. que ela vive. Então, por isso que eu falo, a anamnese, ela é, assim, 90% da escolha do método contraceptivo mesmo. A Karen, a gente brincava, né? Eu falava, para de tomar pílula. Mas ela realmente, porque a gente Era um eu sou tratamento. endócrina, então eu escuto muito isso também. Ai, não, pílula, quero parar. Ela, às vezes vem falando, quero parar de usar hormônio. Mas eu acho que realmente entra nessa demonização também. Ela, por exemplo, é um exemplo. Ela não fazia mal para ela. Não, ela tava só bem. estável, bem. Então, não tem também isso. Claro que tem alguns casos ali que a gente vai realmente contraindicar, né? Exato. Mas é a minoria. E a gente realmente não pode viver isso, né, Andréia? De demonizar completamente, porque aí é aquilo que eu falei na introdução desse episódio. Que tem muita gente hoje sofrendo, porque demonizaram a pílula pra essa pessoa. Era a melhor escolha. Ela tá passeando por todo o arsenal contraceptivo disponível no mercado, sofrida, Não se adapta a nada. porque ela foi falado pra ela que a pílula é o pior caminho. E às vezes a gente tem que desmistificar muita coisa relacionada a isso também. Não, com certeza. E a menopausa precoce, né, que você citou, essa menopausa precoce, o que é, né? Com que idade que acontece? Se a menina tá lá usando há muito tempo anticoncepcional, como você faz esse resgate dela para ver, olha, quem sabe aí? É muito importante dizer que uma menopausa precoce não está relacionada ao uso de métodos contraceptivos. Isso vai acontecer por uma programação ovariana dela, independente do que ela fez como contracepção. Existem algumas situações em que a gente pode ficar com risco de menopausa precoce, que são
iatrogênicas, né? Entre aspas, que é quando a gente faz algum tratamento oncológico ou alguma cirurgia ovariana. A gente acaba adiantando esse gasto ovariano e menopausa essa menina precocemente. Mas um anticoncepcional não faz uma menopausa precoce. Acho que isso é muito importante deixar em destaque. Mas menopausa nada mais é do que uma falência ovariana. Uma certeza para todas nós, que provavelmente vai acontecer ali por volta de 50 anos de idade, né? Quando ela acontece antes dos 40 anos, a gente chama ela de precoce. E existe, a gente vê no consultório. E dá pra gente entender isso, começar a aventar essa possibilidade, quando a gente, mesmo em vigência de pílula, vê que tá com um eixo ali hipofisário não bloqueado. Então, é uma hipófise que tá ali querendo mandar FSH, LH, e que era pra estar bloqueado em vigência de pílula, e ele tá subindo. Então, esse é um jeito que a gente suspeita da menopausa precoce. E também com uma atrofia ovariana muito importante, né? A gente sabe que a pílula, principalmente, os métodos anovulatórios, pílula, anel e adesivo e injeção, eles fazem muito esse bloqueio ovariano. Dá uma enxugadinha e, do ponto de vista ultrassonográfico, a gente vê esse ovário atrófico. Mas a gente vê folículos residuais que produzem a inibina e, por isso, a gente não vê esse FSH subir, não simula uma menopausa precoce. Então, eu acho muito cruel mulheres que chegam no consultório falando: eu passei em algum médico que falou que eu tô parecendo uma mulher na menopausa. Por conta da pílula. Não tem nada a ver. Você não tá igual uma mulher na menopausa, né? Então, a gente vai ver, às vezes é caso da gente convidar essa menina, a mulher, a suspender o método pra gente observar essa volta do ovário, porque um ovário saudável, suspendeu pílula, volta, gente. Não precisa de 6 meses pra desmamar, não. Né? Você não precisa tomar todo dia esse negócio pra ele funcionar. Então, imagina que você parando uma semana, ele já não tá mais fazendo efeito no seu corpo. Então, é assim que funciona uma mulher fisiologicamente normal. E aí, a gente rapidamente já vê que se trata de um quadro de falência ovariana ou não. E aí, até pra convidá-la a, de repente, fazer um planejamento reprodutivo, caso essa rota da maternidade seja um caminho pra ela e ela ainda queira fazer algo diante disso. Porque se a gente estiver diante de uma falência ovariana, é um super desafio a gente postergar a maternidade, mas ainda talvez dê pra fazer alguma coisa se tiver numa transição, né? É bem desafiador, casos são bem desafiadores, mas... Mas graças a Deus é raro. É raro, gente. Não vamos nos apavorar. E não é causa e efeito de contracepção. Isso é uma programação genética. Vamos deixar bem claro. Por isso, conversem com as mulheres em casa, porque geralmente tem uma associação com o histórico familiar das mulheres. A gente não tem tanta relação com a menarca das mulheres da nossa família. Então, minha mãe menstruou com 9, eu vou menstruar com 9? Não consigo te dizer muito isso. Agora, minha mãe menopausou com 37. Vamos dar uma olhada, então, se você não tá com falência ovariana precoce antes? Porque isso significa mais pra nós do que a idade da primeira menstruação. Certo. A idade da menstruação, né? Isso, do fim da menstruação. Da menopausa das mães. Menopausa. Mães, tias, irmãs. Certo. E aí, os DIUs, então, que são os queridinhos, hein? Do momento. Do momento. Eu mesma, é o meu método que eu amo de paixão. Eu tive o DIU Mirena, que é o que tem um pouco de hormônio. Não tinha nada, era tudo certo. E agora eu tô com o de cobre, que é aquele cobre que tem um pouquinho de prata, né? E que falam que aumenta um pouco o fluxo, tudo, mas eu não tive problema. Eu me adaptei muito bem com ele. Assim, com o Mirena eu ficava sem menstruar, mas pra mim isso nunca foi um problema, eu não ligo. E então, dessa vez eu coloquei esse outro e tô ótima também. Não tenho sintoma, não tenho nada, tô muito bem, assim, fiquei bem estável. E entre um e o outro, eu coloquei um Implanon. Outra experiência. E eu sei que você deve ouvir muito isso. Eu sei que, assim, eu também atendo bastante essas mulheres que têm a questão do peso, de inchar. E eu também tento orientar que não é a pílula, nenhum método, nem o DIU, nem o Implanon que vai te engordar. Não adianta pôr culpa neles. Mas a gente sabe que tem ali aquela individualidade, que cada uma vai reagir de um jeito. E tem mulher que sente um pouco mais inchada, né? Então, não adianta, é só testando mesmo. Quando eu coloquei o Implanon, eu achei que eu engordei. Não engordei, eu enchei. Eu ganhei uns quilos ali. E eu fiquei muito nessa... Eu acho que eu não tinha feito endócrino ainda. Tava no final da faculdade. E aí eu lembro que eu fiquei muito, não, quero tirar. E aí minha gineco, não tira, não é isso. Vai durar 3 anos. E aí eu fiz, falei, não, quero tirar. E aí eu tirei.
E depois eu acabei, acho que eu tava realmente inchada e voltou tudo ao normal, tudo. Mas assim, eu não me adaptei. Assim, não rolou pra mim. Eu me senti um pouco mais inchada. E aí depois eu fui pro DIU e eu já tinha usado o DIU, que também tem um pouco de hormônio, e foi tudo bem. Então, assim, não adianta, né? Não tem a receita certa do bolo pra cada um. André, é muito legal ouvir sua história, porque a sua história já resume muita coisa do que a gente precisa falar quando o tema é esse, né? Primeiro que logo no começo você já contou que foi pro ginecologista só quando foi iniciar a vida sexual. O que isso me diz? Que menstruação nunca foi um problema pra você. Você já disse isso. Sem querer dizer, você já disse. Sim. Então, a gente vai sempre questionar por que usar métodos que te privam de menstruar. Sim. Se o seu desejo é só contracepção. E aí a gente parte de ordem de prioridades. Então, se você puder o DIU não hormonal, é a minha primeira escolha. Sim. Tá? Então é bem legal de ouvir você, porque é mais ou menos o raciocínio que a gente faria, né? É, e foi bem isso. No segundo eu falei, por que eu vou pôr o outro? Isso. Não precisa. E a outra coisa da sua história que é legal que é pra gente trazer é que a gente fala hormônio e as pessoas acham que é tudo igual. Sendo que doses, vias de administração e composições mudam completamente a experiência. Então, a via intrauterina com hormônio, uma progesterona, faz uma coisa. A via sistêmica, através do implante, faz outra. E de fato, um mecanismo de proteção contraceptiva é diferente. O Implanon, ele faz um bloqueio ovulatório. Ele é um método anovulatório e ele precisa passar por toda você para conversar com esse ovário e falar, querido, não ovule. Legal. O DIU hormonal, seja o Mirena ou o Kyleena que a gente tem hoje, em uma dose reduzida, ele não tem como principal função a anovulação. Ele tem uma atuação prioritariamente intrauterina e eu gosto de dizer que ele deixa o ambiente uterino inimigo do espermatozoide. Eventualmente ele vai fazer um bloqueio ovulatório, mas não é a principal função dele para te evitar a gestação. Então é óbvio que você vai perceber de uma forma diferente. Para algumas mulheres isso é melhor e para algumas mulheres isso é pior, porque eu preciso bloquear a ovulação para ela se sentir melhor. Para outras não. Então essas individualidades que vão fazer a gente caminhar para essas escolhas, né? Então já resumiu muita coisa, só de ouvir uma mulher falando, né? Não, e é engraçado que aí a Karen é totalmente diferente. Ela usou pílula a vida inteira, e ficou acho ótimo, maravilhoso, tudo. Até, assim, os benefícios, né, da pílula. Porque pra mim, a minha pele sempre ficou muito bem, assim, o meu cabelo, depois que eu parei, caiu horrores, né? Isso acontece mesmo, Rebeca? Como que é? Por que acontece isso, né? É tão triste. Tem alguns ovários que, funcionando naturalmente, principalmente em idades mais jovens, eles têm efeitos dermatológicos na gente que nem sempre nos deixam felizes, né? Então, o que me parece, ouvindo aqui rapidamente a sua história, é que você tem uma resposta ovariana satisfatória a ponto de produzir muito hormônio masculino, ou que você tem até uma receptividade dermatológica a esses hormônios masculinos um pouco aumentada, e que você se beneficia do bloqueio ovariano que a pílula traz para evitar a gestação, mas que vai além disso, que é produzir outras enzimas que captam um pouquinho dos hormônios masculinos e fazem você não ficar sob esse efeito androgênico natural seu, né? Isso é muito mais da Karen mais jovem do que da Karen que vai daqui para frente. Porque talvez 40 a mais, você já não senta mais tanto esse efeito. Então, você não precisa se tatuar falando que o único método é só a pílula na sua vida, tá? É legal você se abrir a outras coisas, porque você pode mudar esse cenário. Mas, de fato, quanto mais jovem a gente tá e a gente tem esse efeito hiperandrogênico, mais a pílula vai ser nossa melhor amiga, né? Você não tinha ovário policístico, não, né? Não, é que eu tive puberdade precoce, né? E assim, eu sempre tive um nível de testosterona um pouco maior mesmo, assim, né? E aí acaba... Eu nunca tive espinhas, né? E nunca ia meu cabelo quando eu era jovem. Mas agora, depois que eu parei... Bom, também ela é aquela que desde sempre tomou pílula, não dá nem pra fazer o diagnóstico. Exatamente. Diagnóstico de SOP, o que me parece? Que você é um dos fenótipos de SOP, sim. Talvez você não seja aquela SOP que não ovula e fica sem menstruar por longos períodos. Mas você talvez tenha um ovário aumentado de volume e um hiperandrogenismo laboratorial e clínico que te fecha num diagnóstico de SOP. Só que a gente não precisa ficar 6 meses sem a pílula pra fazer esse diagnóstico, né? Eu sou SOP clássica, agora sou grávida, mas eu por anos também passei pelo DIU hormonal, passei pela pílula e pelo DIU de cobre, mas eu precisei envelhecer para poder usar o DIU de cobre. Porque num primeiro momento, eu tinha uma amenorreia crônica, eu era anovuladora crônica, eu não menstruava.
Então, eu tive minha menarca com 14 anos e pouquinho. E eu fui menstruar pela segunda vez com 16. Nossa. E aí, vinha a cada 10 meses. Sim. 1 ano e meio. E a gente não pode ficar sem menstruar, assim, sem nada, Não né? adianta falar que é legal. É. Não pode. Não, A a gente pode não dela, gostar né? de menstruar em vigência de um método hormonal. Sim. Mas sem nada, não é legal não É. menstruar, né? Tem todo um comprometimento endometrial. Pode proliferar. Exatamente, que não vale a gente deixar essa mulher assim. Então, por alguns períodos da minha vida, além da contracepção necessária da época, eu precisava proteger meu endométrio, então eu tomava pílula. Sim. Menstruava bonitinho e tava tudo bem. Não era uma menstruação real, era aquela menstruação de privação hormonal, mas que tava tudo certo. Até que eu decido querer me conhecer um pouquinho mais e parto pro DIU hormonal. E foi uma escolha do DIU hormonal porque eu ainda fiquei um tempinho sem pílula e não voltei a ciclar tão bonitinho. Só que eu não tinha um hiperandrogenismo, eu nunca precisei da pílula para cabelo e pele, nunca. Então a minha SOP, ela era da anovulação e do ovário aumentado. Então tem mais de um fenótipo de SOP, né? A gente não se manifesta da mesma maneira. E é bem legal que tá bem rico aqui as nossas individualidades. E eu consegui até fazer o diagnóstico mesmo. Eu realmente sou SOP. E aí eu precisei entrar com DIU hormonal para proteção endometrial. E aí, mais velha, eu falei, eu acho que agora eu tô ovulando. Porque mesmo em vigência do DIU hormonal, eu sabia que eu tava tendo ciclo. Por conta de me sentir cíclica. Mesmo sem ter a menstruação. Porque eu ficava sem menstruar com DIU hormonal. Tipo, sente TPM. Total, exatamente. Os seios mais inchados, tudo aquilo. E aí, ginecologista atuando na área, queria super me conhecer. A gente fica muito curiosa, né? Sim. E aí, eu parti pro DIU não hormonal. Eu não tinha um ciclo lindo. Meu ciclo é de fase folicular prolongada. Então, eu sangro a cada 35, 42 dias. Mas eu ciclo. Regular. Não precisava mais da proteção endometrial. Então, enquanto ainda não queria engravidar, o DIU de cobre foi o meu método. Ah, que bom. E quase fiz uma intervenção pra ovular, pra poder engravidar agora, quando eu quis. Mas também consegui respirar fundo de não ficar me ajudando. E ovulei espontâneo, engravidei espontâneo, sem precisar de ajuda. Eu ia te perguntar isso, né? Porque eu, né, tomei a vida inteira o anticoncepcional. Aí eu falei, nossa, vou parar em abril, gente, quanto tempo vai demorar? Como que vai ser meu ciclo? E aí eu colocava, né, no aplicativo, tudo pra dar uma olhada, né, se tava indo tudo bem. Como que você fez? Eu sempre alimentei o aplicativo também, porque em vigência do DIU de cobre tinha essa menstruação que vinha. E eu já sabia que era uma irregularidade menstrual, que não era preocupante do ponto de vista de proteção endometrial, mas que me distanciaria talvez um pouco dessas tentativas quando eu fosse começar a tentar engravidar. Talvez demorasse mais, né? Exatamente. E eu já tava liberando os 37. Então tinha essa preocupaçãozinha também de não demorar tanto. E aí, o que me ajudou a saber o meu período fértil exato, porque quando legal para as pessoas ouvirem o que a gente tá falando, porque o que a gente tá dizendo? Se a gente tem uma menstruação irregular, significa que a gente não ovula sempre no mesmo dia do mês. Que cada mês a gente ovula de um jeito. E se a gente for olhar só pro aplicativo, a gente descobre de forma retrospectiva a nossa ovulação. Então, você faz uma conta de 14 dias depois que você sangrou e fala, ovulei nesse dia aqui. Só que para quem tá querendo engravidar, você quer saber quando você tá ovulando no dia, não quando você ovulou lá atrás. E aí não dá pra fazer nada. Então, você tem que aproveitar para seduzir o boy no período certo. Se não haja fôlego. Exatamente. E aí, porque é aquilo, né? A gente passa uma vida toda evitando gestação. É realmente fácil engravidar quando você não quer. Mas na hora que vem o desejo e você quer pra ontem, você vê o quanto também não é tão simples, né? Tem que a janela de fertilidade mesmo acontecendo. E aí, as fitas de LH foram as minhas amigas. Então, a gente descobriu o pico de LH que acontece 36 horas antes de uma eventual ovulação. Por teste urinário de farmácia mesmo. Me ajudava a dar o tiro certo. Então, o que numa mulher normal, né, fisiológica, a gente faria um pico de LH ali por volta do 12º dia do ciclo, eu ovulei no 18º. Então, eu fiquei fazendo a fita de LH por muito mais dias. Pra daí, e poderia ser que naquele mês eu nem fizesse pico de LH, porque uma paciente com SOP clássica anovuladora, ela às vezes nem faz pico em alguns meses. E aí, com a fita de LH, eu consegui organizar as relações sexuais, os namoros programados. Sim. Mas eu tava no radar de começar a usar um indutor de ovulação, que é um jeito da gente organizar esse namoro desse casal que quer engravidar, numa paciente que só tem a parte da ovulação comprometida, né? Que todo o resto tá bem redondinho, só tem esse problema.
E a gente consegue organizar essa ovulação também. Tomar pra nós a ovulação e coordenar o casal pra ter relação no período específico, né? Mas não precisei fazer. Aí não precisou já. Não precisei. Fez o gol. Exato, E como que é essa parte, essa assim, fita- pra induzir, assim? A gente precisa ter um ultrassom transvaginal disponível para nós, porque é através da imagem do folículo dominante visto pelo ultrassom pélvico que a gente define o momento certo para o namoro, né? E aí a gente tem algumas medicações disponíveis no mercado, tanto orais quanto subcutâneas, que a gente começa a usar no início do ciclo de uma mulher. Então, ela menstrua, entre o 3º e o 5º dia, a gente inicia essas medicações. E a gente programa um novo ultrassom ali, mais ou menos, no 8º dia. E procura esse folículo dominante no ovário dessa mulher pelo ultrassom. A gente precisa fazer esse controle ultrassonográfico porque algumas dessas medicações podem fazer hiperrespostas ovarianas. E aí a gente tem que suspender o namoro, porque a gente não quer fazer gemelar e muito gestações múltiplas, ainda mais de trigêmeos, né? Sim. Que corre esse risco. né? Porque, infelizmente, no Brasil, essas medicações podem ser compradas na farmácia sem você prescrever. Nossa. Então, tem muita gente que compra, porque a amiga falou, ó, eu tomei medicação X, E deu certo. deu né? certo, só que ela não fez o controle ultrassonográfico, e aí você vê gestação gemelar. Nossa. Bem Então, isso é um perigoso, né? alerta, inclusive, para todas as classes sociais, porque vai envolver custo, esse filho, esses trifilhos. Sim. E Risco também, mãe e bebê, né? exatamente, um risco gestacional muito, muito real. A gente que trabalha com reprodução humana, a gente cada vez mais, mesmo quando vai submeter um casal à FIV, que é fertilização in vitro, a gente não transfere mais do que 2 embriões. Se a paciente é jovem, a gente transfere 1 embrião, para evitar a formação de gêmeos. Antigamente era fazer era- FIV era igual ter gêmeos. Hoje em É, dia, aham. a gente não quer mais fazer Garantir. essa associação. Sim. Porque realmente é uma iatrogenia obstétrica, né? Sim. A gente fazer gêmeos assim. Porque é algo com um risco mais elevado. Né? Não tem por que forçar. Exato. Causar isso. E aí, voltando pro namoro programado, você usa essas medicações, faz ultrassom pra controlar. Se tiver 1 ou 2, no máximo 3 folículos dominantes, a gente pode programar o disparo dessa ovulação com uma medicação subcutânea que a gente consegue aplicar e orienta o casal a ter relação sexual nos próximos 2, 3 dias. Ou às vezes a gente nem dispara a ovulação, mas faz controle daí da fita de LH a partir dali e sabe que dentro dos próximos dias vai fazer a positivação do LH e aí acontece o namoro. É muito importante saber que precisa ter uma tuba uterina funcionante pra gente submeter o casal a isso, né? Porque é o local onde a gente realmente faz a fecundação, né? O encontro óvulo-espermatozoide é na tuba. Então, muitas vezes a gente vai pedir esterossalpingografia antes pra poder indicar essa tentativa. Mas não é um pré-requisito necessário, é só... Eu tenho essa questão de estímulo quando você vai fazer a FIV. Eu tenho uma amiga que ela estava 3 anos já tentando engravidar. Aí ela começou todo o processo para FIV e aplicou todos esses medicamentos Gonadotrofinas. subcutâneos, todos. Tava assim, no final do processo, aí quando vai fazer mesmo a FIV, vocês pedem um beta, né? E ela tava grávida. Tipo, já antes de já. começar a aplicar. E aí, aí ela engravidou, foi tudo maravilhoso, mas ela ficou com a barriga muito dolorida e inchada. E aí ela foi ver que tinha acontecido esse hiperestímulo. Ela teve risco de então ter gêmeos, né? Mas não com foi. certeza, com certeza. A gente tem cada vez mais tentado usar medidas e medicações específicas para minimizar o risco de hiperestímulo ovariano, mas é um risco da gente... Quando a gente faz namoro programado, né, coito programado, é muito improvável que a gente faça um hiperestímulo ovariano. A gente só aumenta mais o risco de gêmeos mesmo. Agora, quando a gente vai utilizar as gonadotrofinas, que daí são injetáveis a grande maioria, para daí fazer o encontro óvulo-espermatozoide fora do útero, né, que é a FIV, a gente tem muito risco de fazer hiperestímulo se a gente não controlar bem. É que eu acho que ela já tava antes de começar Isso, a aí aplicar. foi Aí uma juntou tudo. exato, coincidência mesmo. E aí o beta-HCG, ele alimenta esse ovário e aí fica difícil mesmo. Sim. Mas deu tudo certo. Que bom, Porque, então, assim, tirando tudo que você falou, super bom, esclareceu, né, todas as nossas dúvidas aqui da nossa parte de agora, né, que nós estamos Momento É. pensando em de vocês, tentar. Nossa, O principal, né, Rebeca, é você procurar o ginecologista, né, porque não adianta nada você comprar a fita lá,
né? Você nem sabe como que tá seu aparelho, né, de reprodução, se ele tá em ordem, se ele não está. Aí compra a fita, aí acaba que todo mês fica tentando, angustiada, né? Isso piora muito a saúde mental também. Total. Então, o primeiro passo é procurar um ginecologista de confiança. Sim, não é porque eu tô contando a minha história aqui de que eu engravidei usando fita de LH que esse é o melhor jeito de engravidar. Porque tem muita gente que não tem problema de ovulação. Então, nem vale você ficar gastando com fita de LH. Se você menstrua regularmente todo mês, meio que padrão de intervalo, você não precisa ver quando você ovula. O aplicativo já é o suficiente, praticamente. Aí é só uma orientação mesmo pro casal. E realmente, isso é muito importante você falar, Kellen, porque a gente que começa a tentar engravidar fica muito angustiada mesmo nessa vontade de ter controle das coisas. E às vezes deixar no que eu chamo de freestyle, né? Às vezes é a principal recomendação que eu faço. Vai viver, Relaxa. E não é o relaxa do tipo assim, relaxa. Brincando. Pra não valorizar essa angústia, né? Porque tem muito relaxa que é falado por aí que às vezes deixa de lado uma angústia real, né? Sim. Mas é mais pra não realmente deixar você nesse lugar de já se considerar uma tentante. Que tentante, gente, é quem tá tentando há mais de um ano e não está engravidando. E tentando certo. E tentando direito. Não Então, transando a cada 6 meses. senão a gente começa a se rotular demais e gerar sofrimento, porque hoje a gente que tá na era da informação é muito bom, mas em contrapartida a gente faz sofrimentos às vezes desnecessários. Eu mesmo, pelo fato de saber muito, fui vítima do meu excesso de conhecimento na hora de me tornar uma paciente que deseja engravidar. Porque queria me blindar de qualquer problema ali no caminho. E não tem, a gente tem que se autorizar a ser ser humano e estar aberto a todas as intercorrências do existir, né? Sim. Então, é esse equilíbrio que, com um bom auxílio, você confiando no médico que tá ali, e esse médico também tendo a expertise de te direcionar para um colega que é mais apto para poder ajudar essa mulher a engravidar, também vai fazer sentido, né? Porque se você não trabalha propriamente com a infertilidade, como eu disse, a gente se forma ginecologista e obstetra e a gente fica muito bom obstetricamente falando. Mas talvez a gente não vai ser a melhor pessoa para ajudar essa mulher que tá tentando engravidar. E aí tem que ter a sabedoria de encaminhar para alguém que sabe. Perfeito, com Né? certeza. E para uma equipe multi até, Exato, né? também. Porque aí tem todas as outras questões pra gente elaborar, né? Porque é uma rede de apoio, né? Acaba que vira uma rede de apoio e a mulher se sente mais segura, confiante, e aí relaxa e dá certo. Exatamente. Se ela ficar com essa tensão e desse peso só nas costas dela, e a gente vê que só piora mesmo, né? Só fica nessa ansiedade e tudo. Exato. Você falou, né, também, agora que acabou de citar, eu, né, sou ginecologista e engravidar, então já fiquei mais preocupada. Como que é ser ginecologista e estar grávida? Pois é. É um trabalho de terapia. Porque deixar essa mulher chegar, né? É o auge do nosso feminino ali, né? A gente gerar uma vida dentro de nós. Não invalidando quem nunca engravidou ou nem tem desejo da maternidade, mas, de fato, colocar o nosso útero para funcionar, para produzir uma vida, é realmente eu sinto, assim, que é o mais deixar a natureza agir mesmo dentro do nosso feminino, né? E tirar esse controle, para mim, é o maior desafio. Então, deixar nascer uma mulher dentro dessa ginecologista que eu sou, porque eu quase que inverti os papéis, né? A gente é antes mulher, depois ginecologista. Mas eu já estava sendo só ginecologista antes de querer ser mulher. É um trabalho realmente da terapia. Então, assim, eu sou uma entusiasta de psicoterapia, seja qual o método for, né? E realmente tentar desligar esse lugar de excesso de conhecimento, me entregar, eu pedir ajuda para colegas especialistas para poder ter o tal do relaxamento necessário, né? Então, fui até na Vanessa, que veio aqui. Sim. Então, ela deu risada da minha cara na hora que eu apareci lá, porque tá assim, Que você tá fazendo aqui? daqui a pouco você vai engravidar. Mas, assim, foi importante no sentido de poder apoio. falar da minha dor pra alguém que eu sabia que conhecia de fato. E eu tirar de mim essa vontade de controlar. Porque, pra vocês terem uma noção, eu faço ultrassom transvaginal em mim mesma. Eu tenho aparelho do ultrassom no consultório. Quando eu tinha DIU, eu ficava olhando pro meu DIU, tipo, toda semana. E depois, quando eu queria ovular, eu também ficava olhando toda vez. Então, assim, para. É errado, não façam isso em casa. Então, foi meu marido que falou, você precisa de uma ajuda, né? De ser paciente mesmo. Não no paciente da paciência só, mas o paciente do se entregar no cuidado, né?
Tem que tirar a Rebeca médica. É. Se a sua médica não vai rolar, né? Exatamente. E aí, agora, como gestante também, é ótimo que eu já não tô fazendo mais tanto obstetrícia, porque eu também já entreguei meus conhecimentos. Então, a minha obstetra sabe muito mais que eu mesma e tá tudo bem. Aí você não fica tentando interferir. Eu acho que um benefício de ser uma antiga obstetra é que eu não tenho a angústia do parto. Então, eu não passo a gestação pensando com medo do parto, né? Que eu acho que é muito comum das gestantes. Ficar nessa gestação toda se informando, que eu acho importante a informação. Mas com muito medo, né? Desse momento que vai ser de dor. Eu não tenho nenhuma angústia em relação a isso. Então, isso é bem bacana isso é bom. dessa posição que eu tô. Sim. Mas assim, tá sendo um aprendizado. Não é à toa que duram quase 10 meses mesmo, né? A gente vai se transformando nesse processo. E eu tô melhor nesse papel de conseguir ser mulher e menos médica. Mas é um movimento. Tá se adaptando. Exatamente. Porque eu penso que às vezes né, você ser um ignorante, talvez, num assunto, fica mais leve, né? A ignorância é uma dádiva. Porque, nossa, eu lembro que tenho uma amiga que ela descobriu a gestação com 5 meses. E ela assim, ai, nossa, descobriu, nossa! Gente, eu, né, médica, assim, eu já pensando, meu Deus, nem Ai, vou não falar fez tal nada. exame, passou da época. Você fica toda assim, ansiosa por ela. Nem vou falar nada, que bom que ela tá Deu assim. tudo certo pra Deu ela, tudo né? super certo. Super certo. Então, Sim. maravilhoso, né? Ótimo. Vida que segue. A gente tentar trazer mais leveza na nossa existência para além de todo o conhecimento que a gente adquire, de todas as informações que a gente pega, mesmo se você não for médica, né, que tá aí se informando, eu acho que é uma grande sabedoria mesmo, porque assim, a natureza dá conta, né, de fazer o papel dela. É claro que você não vai relaxar a ponto de ser negligente, né, mas saber aprender com esse poder que a natureza tem sobre nós. A gente tá numa geração muito cientificista, né, e aí a gente esquece esse lugar de deixar a natureza agir, então... Tem sido um aprendizado nesse sentido pra mim. E que tá se reverberando nos meus atendimentos, né? Eu falo que a minha própria vida é uma pós-graduação pra todo o meu consultório que eu faço. Porque não só pela questão, eu não acompanho mais gestantes, né? Mas eu acabo acompanhando o início, quando elas engravidam. E depois eu mando pro obstetra com 12 semanas. Mas tudo que eu vivi de vida pessoal, nossa, contribuiu tanto pro consultório que eu venho fazendo, assim. que É lida com mulheres, impressionante. né? Aí a minha elas própria vão- história, eu consigo me colocar no lugar dela. Dores que eu vivi são um presente, óbvio que depois, né? Não vamos romantizar as dores e os na hora, sofrimentos. Mas depois que você elabora, cuida, você consegue daí oferecer até uma assistência melhor, né? Sim, já faz uma terapia, né? Total. Não tem como... Eu brinco de terapeuta no consultório. Mas o consultório é? da ginecologista é onde elas Total. realmente se abrem, né? Total. Elas se abrem né? literalmente, né? Pra você, assim. E como então... tem muito estigma de saúde mental, né? Pra, de repente, encaminhar pra uma psiquiatra, às vezes é difícil, a gente demora pra conseguir. E pra uma psicóloga também, a gente fica dando conta disso, né? Sim, verdade, que ainda tem essa coisa, né? Não vou passar. Ô, Rebeca, falando até sobre isso de saúde mental, dessas oscilações de humor mesmo, né? Dos hormônios, da gestação. Tem relação, você vê assim, de quem sofre muito com TPM, que sente muito a queda hormonal. Geralmente essas pessoas têm muita oscilação também de humor na gestação? A gente não tem uma ciclicidade na gestação, né? Então, não tem muita oscilação de humor, mas tem uma vulnerabilidade emocional e mental que eu não consigo te dizer, não é científico que eu vou te responder. Sim, a sua percepção A mesmo, minha né? percepção é que sim, que se você é aquela mulher que com a ciclicidade hormonal sua, você tem um impacto mental significativo, e o físico também, que é isso que você comentou dos hormônios que entram e saem. Sim. Tem gente que passa muito ileso a ciclicidade, não sente, não tem retenção hídrica, não tem tanta oscilação mental. E Não tem é TPM, não tem dor de Exato. cabeça, não tem nada. muito provável a gestação impacte menos nela. Então, interessante. Mas isso é uma coisa totalmente experimental que eu tô falando aqui. Não, mas tem. É, Tem, né? É uma sim, percepção sim. nossa mesmo. Então, Quem porque tem eu outras- sou essa pessoa, assim. Sim, Eu realmente tinha oscilações emocionais importantes. Eu já usava psicotrópico por conta de TPM. Então, já era uma usuária de medicação inibidor de recaptação de serotonina pra me controlar mais na oscilação hormonal. Porque o DIU de cobre me deixava completamente natural. E aí, tinha esse ônus, né? Então, você tá vendo? A gente é cobertor curto. Você fica bem numa parte, mas você precisa de auxílio em outra, né?
Coisa que uma pílula, por exemplo, não deixa a mulher tanto oscilante. Sim, isso que é a fase que a gente vai escolhendo. Né? Exato. E sempre tive essa percepção da retenção hídrica mamária e corporal de modo geral no período fase lútea ali, pré-menstrual. Então, eu sou uma gestante que sente tudo. Sim. Tanto a parte física, Essa quanto a física parte eu mental. já vi que pra mim vai pegar, com certeza. Não, gente, pra mim, assim, bizarro. Bizarro mesmo, assim. O hormônio me descreve inteira. Além disso, assim, o que eu percebi dentro do cabelo e da pele é que eu fico mais inchada, né, sem o anticoncepcional, também muito mais inchada, e que falam que o anticoncepcional deixa, né, e pra mim, você precisa dele nossa, eu mesmo. precisava realmente dele, porque me ajudava muito. E é isso, é pra cada pessoa, né, é muito individual, assim, e eu lembro que depois faz uns 3 meses isso, assim, eu tirei em abril, né, o anticoncepcional, eu tava assistindo um filme normal, assim. Ah, é verdade. Nossa, eu chorei Chorou. horrores, como eu nunca tinha chorado na vida. Aí eu falei, daí o Henrico falou, né, meu marido, isso daí é você sem anticoncepcional? Essa é você? Essa é você? Eu falei, sou eu. Porque, assim, claro que você tá se conhecendo novamente, né? Mas sabendo que é difícil, né? Uma alteração hormonal, ela olha tudo que gera, né? Todas as mudanças. Então, imagina na gestação. Né? E eu acho que é muito importante a gente falar disso, primeiro porque, na mesma medida em que eu preciso fazer nascer essa mulher sendo gestante e curtir um pouco mais esse período, eu também tenho o papel de não romantizar uma coisa que, para as mulheres se identificarem, porque, de fato, não é toda mulher que ama estar grávida. Sim. E eu acho que serve como um alerta pra gente cuidar do baby blues, que vai ser uma certeza pra todas nós ali, né? De oscilações hormonais que impactam na mente. E ficar atenta pra um risco de repente, depressão pós-parto, né? Imagina que tudo que é de saúde mental, né? Você sabe muito bem, né, Kellen? É tão estigmatizado que distancia do cuidado. Imagina a saúde mental vinculada à maternidade. Meu Deus. Aí essa mulher não pode sentir absolutamente Nunca, nada. E é importante a gente poder ser voz, né? Assim. De que a mente tá aí atuando também em todo esse período. E que é o esperado, né? E, igual você falou, vai ter alguma coisa, gente. É impossível não sentir nada. Lembro que a minha irmã, que é a pessoa mais saúde mental, bem resolvida, plena. Eu lembro que ela chorava, que ela ficou chorando depois do parto do primeiro filho. Logo depois, assim. O baby blues, né? Ela não parava de chorar. Eu, mas o que foi? Ela, não pode, não mexe com essas coisas. Não, ela fala pra mim. Não mexe com essas coisas, não. Não chega nessa profundidade, né? E depois passou, tudo bem, assim, foram... Que o baby blues, né, para as pessoas entenderem, assim, é essa fase logo depois que ganha, né, a criança, aí dura mais ou menos umas 2 semanas aí, né, depois disso, né, depois de 4 semanas com sintoma, tem que procurar ajuda, porque aí tá uma depressão, né, sintomas mais depressivos mais fortes, mas... continuar, né? Se continuar depois de 4 semanas, mas assim, geralmente dura umas 2 semanas, é aquela fase que a mulher tá mais triste. E logo né? depois da pojadura ali, então assim, tem uma felicidade da plenitude do pós-nascimento imediato, e que culmina nesse baby blues logo na sequência, que é um... Dá um rebote. Um rebote, imagina. Exato. Aí vale observar mesmo, porque às vezes é caso de pedir ajuda, caso prolongue. E assim, 80% das mulheres vão ter, né? Então é praticamente como você falou, todas. Com certeza, quase pra todas nós. E aí depois na gestação, né? 10% das mulheres na gestação podem ter, né? Depressão gestacional, né? Então é super importante cuidar, porque você tá gerando ali uma criança, então toda essa neuroinflamação, né? Se você deixar sem tratamento, é muito pior pro feto. Então é super importante tratar, né? Tal do mãe bem, bebê bem. Sim. Que feto bem é verdade real, né? Com certeza. Então, não deixe, né, de procurar uma ajuda, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque imagina você ficar sofrendo ali sozinha, às vezes não consegue compartilhar o que tá pensando, né? Tá mais triste, tá menos motivada, acha que é normal, porque, nossa, é gestante, então tudo bem, eu tenho que aguentar. E não é assim, né? As coisas não são assim. Sim, por mais difícil que seja, né? Vão ter os desafios, mas você tem que estar bem. Tem que estar bem, Não é, né? Não é pra você estar mal, sentindo mal. Não, hoje em dia, aceita. principalmente, que tem tantas alternativas de tratamento. Sim, eu acho que é muito... O limiar entre não se anestesiar pra vida e se deixar sentir com saúde, ele é uma linha muito tênue, né? Porque eu acho que tem muita gente hoje em dia também fugindo de sentir tudo. E aí
aí você não quer sentir nenhuma tristeza. Acho que tem esse cuidado que a gente precisa ficar atenta. Mas tem muito esse lugar de a gente poder ajudar mentalmente alguém. E tem opções de drogas que podem ser usadas, né? E Muitas são seguras na gestação. Então, não dá pra deixar de trazer esse tema mesmo. Com certeza. Com certeza. E aí, avançando um pouquinho na idade, na menopausa, eu atendo bastante também. Eu gosto muito de lidar com essa fase da mulher. Eu acho muito importante, assim, muito... você vê como você consegue ajudar, né? Fazer o bem. Então, depois que... quando a mulher começa a entrar ali no climatério, você começa a notar, assim, os primeiros abalos na qualidade de vida dela, não dorme tão bem, libido... O que você mais recebe assim, no consultório? A principal queixa, o principal problema da menopausa? Nossa, eu também me identifico muito com você, assim. Acho que muito porque é uma certeza para todas nós, então. E porque também hoje nós vamos viver muito mais tempo no pós-menopausa, né? Então, antigamente a gente menopausava com 50, morria com 60. Não precisava ter tanta atenção para essas mulheres nessa faixa etária. Hoje em dia a gente vai viver muito mais depois. E eu pego muito essa questão do eu não tô me reconhecendo mais. Acho que essa é a frase mais clássica que eu ouço nessa transição da menopausa. Que é muito importante a gente falar, né, André, que nem sempre se manifesta na mudança menstrual, né? Sim. A mudança menstrual, às vezes, ela vai vir depois. Porque a gente fala menopausa, rapidamente, o que vem na cabeça de toda mulher? É quando eu parar de menstruar. E é quando eu não puder mais ter filhos, né? E quando tiver calores. Isso, e o fogacho no máximo. E a gente vincula muito isso e acha, então, que é um protagonismo uterino, né? A menopausa. Quando o útero parou, O né? útero parou de funcionar. E, na verdade, não. É ovário. É sempre ovário, gente. A gente é ovário. O útero, ele é só um espelho do que tá acontecendo no ambiente ovariano. Sim. E, de fato, os fogachos são uma queixa, mas alteração de padrão de sono, mudança de composição corporal e uma falta de se reconhecer tanto nesse corpo quanto nessa mente que está se transformando é a principal queixa, assim. Quando a paciente já está comigo antes e a gente consegue ir observando pelos próprios exames antes dela se manifestar, é o que eu mais gosto, porque elas nem sofrem a transição menopausal, né? Não precisa esperar sentir, né? O sonho da Karen. Nossa, eu amo muito isso. Porque se você tá num acompanhamento ginecológico com alguém com expertise pra olhar você, enquanto uma mulher que vai menopausar e não tem medo dos hormônios, porque a hormonofobia não tá só no público leigo, mas tá também no universo médico. Nossa, e muito. A gente deixa de cuidar, né? E aquilo que você falou é fácil. Porque com uma cerejinha que você dá, você não tá dando bomba. Você dá pouquinha coisa e tudo. Porque o nosso ovário, na fisiologia dele, ele produz em doses baixas e deixa a gente ficando bem. Sim. E aí você devolve isso que tá começando a cair. É lindo de ver. É o mais satisfatório mesmo. Só que precisa da via de mão dupla, né, André? Assim, aquela paciente que faz a parte dela de estar se alimentando bem, de se exercitar, que chegou nessa faixa etária com bons relacionamentos, ela voa com a microajuda que a gente dá. Agora, quando tá num pano de fundo, que ela chegou nessa vida sustentando muitas dores e ela não se cuidou, não colocou o crédito na conta do músculo e da saúde mental, às vezes é muito difícil tirar ela do fundo do poço. É isso, e infelizmente eu tenho esse viés, né? Que eu recebo principalmente essas exatamente, porque elas me procuram também. A principal pra mudança de estilo de vida, né? Não, e a principal queixa da menopausa que eu recebo é o peso, né? Começa a ganhar peso, não sabe o que tá acontecendo. Mas talvez ela viveu sem fazer a parte dela a vida inteira e dava certo. E agora a conta tá chegando. Exato. É isso que eu falo. E essa questão da dose de hormônio, eu costumo falar pra elas que realmente antes não tinha essa coisa, né? De ia ver se tinha indicação de hormônio. Hoje em dia a gente sabe que tem tantos benefícios, além do que está aí a mostra, né, na pontinha do iceberg, que a gente tenta fazer essa transição, né? Eu também já tento orientar, já ver isso antes de entrar mesmo na falência. Eu costumo falar para elas que é igual você não precisa esperar o vaso secar e ficar esturricado as plantas secas para começar a regar. Trocar água. Porque aí você vai ter que regar, dar uma dose às vezes muito alta de hormônio até ela começar a ficar bem, né? E se você consegue pegar essa transição, você vê que já está começando a reduzir, já vai colocando um pouquinho. Regando um pouquinho mais e já vai conseguir manter ela bem. É total isso. E eu gosto muito de fazer analogia com o que eu leio sobre o que a Ana
Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica de cuidados paliativos, tem alguns livros que falam sobre a morte. A morte é um dia que É um vale dia a que pena. ela tem 3 livros que falam sobre morte, cada um numa pegada. Mas a mensagem principal dela, tanto nos livros quanto nas entrevistas que ela dá e na rede social dela, é essa coisa de você se preparar para o deserto, né? Ela fala muito relacionada à parte de envelhecer e morrer, que também é uma certeza para todas nós. Sim. Mas a analogia é perfeita para menopausa no universo feminino. É mesmo. Porque se você sabe que você vai pro deserto do Saara, onde vai ter frios intensos e calores intensos, e você não leva o cobertor, e não leva uma água minimamente para você beber nesse ambiente, você chega muito despreparado para esse deserto do Saara, que vai ser ou a sua velhice ou a sua menopausa, né? Ela faz essa analogia. Não sei se ficou claro o que eu tô falando. Mas é mais ou menos por aí. E que dá pra gente ir fazendo essa conta antes, né? Pelo fato de ser uma certeza nas nossas vidas, e é muito importante a gente falar que é uma certeza, porque se a Não gente... tem como. Vai porque fugir. a menina de 15 anos que tá ouvindo a gente aqui hoje, ela... Ai, Acha muito. menopausa? Nem a mãe dela às vezes tá na menopausa. E acha que é o finzinho da vida, né? Exatamente. Então ela não quer. Mas é muito legal que a gente converse com todas as faixas etárias, que é uma certeza nas nossas vidas, para que a gente saiba que chegar nessa etapa, se você foge desse lugar, você não chega lá preparado. Né? Então é de fato colocar luz nessa certeza para que você chegue lá com a conta um pouco melhor. Então é se nutrir de bons especialistas no momento, mas mais do que isso, é você fazer a sua conta diária do cuidado básico de pilar de saúde, que todo mundo já sabe qual que é, a gente não precisa ficar aqui falando toda hora. Sim. Que você vai passar por esses processos de transformação de vida muito melhor. Com certeza. Sim. E essa conta que você falou do músculo, eu também sempre falo isso, que não adianta, depois que você tá nesse processo do climatério, da menopausa, fica muito difícil você ganhar massa magra, aumentar músculo. Então tem que fazer o estoque antes, não tem jeito, que é muito mais fácil, né? Exatamente. Então, pra começar mesmo um tratamento, assim, que tem o climatério, né? Que é antes, depois você explica certinho o que é. Mas quando que a mulher vai começar? Que você viu o sinal ali, olha, eu tenho que começar já a organizar a vida dessa mulher, porque daqui a pouco, né, se não for agora, ela já faz todos os pilares ali certinho, a atividade física, come certinho. Como que você começa? Para já responder o que você falou, né? Climatério são os sintomas físicos, mentais e emocionais que podem surgir nessa fase em que o ovário está começando a se desligar, né? Então, o ovário é uma estrutura do corpo feminino que está programada para perder o seu estoque reprodutivo de gametas, e aí por isso a gente fala tanto da preservação de fertilidade, da nossa idade impactando na nossa capacidade de se reproduzir, está totalmente relacionado ao assunto de menopausaremos em algum momento. Os últimos óvulos que sobram dos nossos ovários são só para manutenção hormonal, eles quase que não nos deixam aptas para engravidar. A gente sabe mais ou menos que ali uns 10 anos antes da menopausa em si, o que sobrou no nosso ovário já não é tão ávido para gerar uma vida, é mais para manutenção hormonal mesmo. Então, por isso, a coisa do 40 anos já ser assim, um critério bem difícil, caso a gente não tenha feito nada antes. Certo. Mas focando na menopausa, então o climatério vai ser esse momento em que a gente começa a ter sintomas físicos, mentais e emocionais relacionados a esse estoque de óvulos realmente se zerando. E que podem estar presentes em algumas mulheres, como pode não existir, né? E eles são muitos, nem dá pra gente elencar todos aqui. Mas os mais clássicos são os fogachos, são as insônias, as alterações menstruais, com espaçamento da menstruação, ou às vezes até diminuição do intervalo entre os ciclos e menstruar mais vezes, antes de fato parar. E que antes era o nosso único critério para introduzir hormônio de terapia hormonal. Então, essa mulher precisa estar sentindo algum desconforto para eu indicar ela para terapia hormonal da menopausa. Esses eram as grandes recomendações de guidelines. Ainda tem muita coisa que é voltada para isso só mesmo. Mas hoje a gente sabe que a janela de oportunidade é o nosso principal critério para nortear uma boa indicação de reposição hormonal. O que é a janela de oportunidade? São os primeiros 10 anos dessa transição menopausal. Então, os primeiros 10 anos pós-parada de sangramento. E esse período, então, até 60 anos de idade da mulher. Tá? É uma janela grande, até, não é tão pequena.
O que essa janela de oportunidade diz para nós? Que se introduzidos hormônios que estão começando a ficar em falta no nosso corpo, em doses bem indicadas, por vias de administrações seguras e com bons controles laboratoriais e de exames complementares, a gente faz mais prevenção de doenças do que se a gente não usar. E aí passa pela estrutura óssea, principalmente, que é um local onde a gente tem muita fragilidade com a queda hormonal. Se a gente não entra com hormônio numa mulher que menopausou, é quase uma certeza que ela vai ter osteoporose. E aí as mortes relacionadas a quedas e tudo mais vão ficando muito latentes. As questões de modulação de neurotransmissores, né? Então, a gente sabe que as demências estão muito associadas também a não introduções hormonais, a privações hormonais por longos períodos. Então, se introduzidos na janela de oportunidade, a gente está minimizando o risco de demências. E os eventos cardiovasculares, principalmente. Que aí a gente está falando de infarto, trombose, AVC, né? Que também não deixa acumular a placa de gordura nas nossas artérias e deixa a gente com essa capacidade circulatória satisfatória. Então, eu não preciso dizer muito mais. O que mais, né? Para justificar uma introdução de hormônio. Não é só um calorzinho. Não, exatamente. Hoje tem até um estudo associando os fogachos, quanto mais intensos, com maior risco cardiovascular. Exato. Então não é assim, mas eu tenho calor, mas não ligo, não me importo. Não é, a gente hoje sabe que não, né? Até porque também os fogachos estão muito presentes em mulheres com sobrepeso e tudo mais. Então, a gente sabe que isso é um fator que está somado ao risco cardiovascular e a gente tá aí caminhando, né? Então, ajudar do ponto de vista hormonal essa mulher é fazer prevenção de saúde do que é sabido que mata mulheres. Sim. Né? E aí, a hormonofobia está muito vinculada ao medo do câncer. Né? E a gente precisa dizer que quando a gente fala de mulher, o risco de câncer de mama no público feminino é um dos cânceres mais prevalentes, né? Mas esse é um câncer rastreável. Então, a gente tem protocolos mundiais para pesquisar uma eventual lesão precursora, né, de câncer. E a gente consegue não morrer de câncer de mama hoje em dia. Porque a gente tem os exames padronizados e pra gente fazer o rastreio. Agora, alguns cânceres, por exemplo, câncer de ovário, câncer de endométrio, a gente não tem rastreio para esse tipo de câncer. Eles são comuns no universo feminino e eles melhoram quando bem indicados e administrados esses hormônios em mulheres que usam hormônios. Olha só. E os hormônios usados para terapia hormonal, eles não dão câncer de mama em quem não teria câncer de mama. O que eles podem acontecer é adiantar o processo de formação neoplásica em quem já teria um câncer de mama. Se você não for ter câncer de mama na sua história, você não terá se você fizer terapia hormonal. Não vai causar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar a hormonofobia. Porque uma mulher hormonofóbica, que Vai acontecer morro de medo de hormônio, É. a gente tem que respeitar e eu não vou prescrever. Uhum. Mas eu não vou deixar de discursar Uhum. sobre os benefícios. Eu tenho algumas pacientes que quase perdem a janela de oportunidade, porque elas se sentem meio bem, elas quase não têm climatério, elas têm só ali algumas perdas, mas que elas vão dando conta, ainda mais essas que se cuidam. É. Só que aí elas vão chegando num ponto que elas falam, meu Deus, eu acho que eu preciso dessa ajuda. E aí o que é mais triste é chegar muito tarde, né? Mas eu preciso respeitar quem não quer. Sim, Não vou prescrever. Então, assim, existem alternativas. A gente tem manejos fitoterápicos, manejos até com psicotrópicos que minimizam bastante Sim. alguns sintomas climatéricos, mas aí isso é controle de danos. Você precisa saber que se você usar esse tipo de medicação que não é hormônio, que não é o protagonista do que tá te fazendo os seus efeitos, ele vai te ajudar sim no que você tá sentindo. Mas ele não vai ter esse papel de prevenção que a gente tava falando aqui. Não é sintomático, né? Exatamente. E a mulher que não trata, né? Que ela não quer mesmo fazer, você dá os sintomáticos pra ela, ela vai seguindo. Isso tem uma duração, os sintomas? Ou pode ser pro resto da vida dela? Não, geralmente tem um prazo pra acabar. É. Né, a síndrome climatérica, né, com esses desconfortos de fogachos e tudo mais, não deve passar dos 60 anos de idade. E principalmente se ela faz atividade física, se ela tem ali uma massa muscular construída, não tá com sobrepeso, é muito improvável que ela fique muito sintomática. A gente vai resolver os sintomas, muito provavelmente. O detalhe é toda essa prevenção que a gente não vai estar fazendo.
Eu tenho uma paciente que ela entrou na menopausa, né? Passou comigo, estava super sintomática, mas a principal queixa dela era a questão da libido. Então, ela chegou com esse problema da libido, tudo, e tinha outras coisas, tinha um pouco de fogacho, e a gente começou a reposição. Ela estava dentro da janela, tudo certinho. E a gente fez a reposição, estavam com os hormônios, assim, numa dose já bem ok, a gente não queria aumentar mais, nos exames estava tudo certo, e ela mantinha a queixa da libido. E tudo melhorou, passou fogacho, não tinha ressecamento, não tinha mais nada dos outros sintomas, até tinha perdido peso, estava com a composição boa, estava tudo certinho, tudo indo bem. Mas a libido não melhorava. E aí, desenrolando, atendi ela, acho que mais 2 vezes. E aí, nesse processo, durante esses meses, na última consulta que eu atendi ela chegou contando que ela se separou do marido, que vinha brigando muito e tal, já não se entendiam. E aí, separaram. E aí, ela voltou contando que a libido estava maravilhosa. Ela estava voando, solteira e voando. André, esse exemplo, assim, ele é muito clássico. E aqui nós não estamos recomendando separações e divórcios. Mas isso é pra dizer que quando a gente fala de desejo sexual e libido de forma geral pra vida, né? Porque libido é essa vontade, essa avidez por existir, por ter energia pra colocar aqui. Vocês estão com libido pra fazer esse podcast, né? É uma palavra que cabe em vários lugares que colocam essa energia. A gente não tem como falar só de hormônio, né? E principalmente desejo sexual feminino, onde tem toda uma cultura por trás que norteia as nossas vontades e a nossa abertura para ser um ser erótico. A menopausa, ela vira ali a ponta que transborda dessa mulher que não cuidou do que é sexualidade na vida dela. Então, infelizmente, culmina com divórcios quando você não cuida antes, né? E tudo bem também, a gente vive vários relacionamentos ao longo da nossa vida, não tem problema nenhum. Mas o que eu digo é que a libido precisa estar sendo conversada e sendo um tema para nós desde sempre. Sexualidade feminina precisa ser uma conversa no consultório ginecológico desde sempre. Porque hormônio, eu falo que é uma fatia das várias que existem quando se trata de desejar, né? Não é a única coisa. Não, e esse é o mesmo caminho quando a gente demoniza um hormônio como a pílula pra falar que ela não tá tendo desejo sexual por causa dela. Sim, verdade. Se a gente tira uma pílula de uma mulher e espera que só isso resolva tudo que ela quer como ser desejante, a gente se frustra muito. E a gente é agressivo com essa mulher, porque ela não vai ter desejo. Então, trabalhar a sexualidade, é muito importante que você saiba encaminhar para um especialista em sexualidade. E fazer o paralelo com toda a reposição e o colchão que você fez, porque ela pode caminhar no divórcio, isso é muito comum, porque daí você começa a colocar luz... E aí ferrou, né? Que acho que até um pouco do que você também fez. Eu não tô dizendo que a culpa é tudo do divórcio, mas talvez um pouco do que você conversou, ela prestou atenção. Decidiu, pode ser. Exato. Mas desejo sexual é muita coisa, né? Até no meu Instagram eu criei um jeito de explicar para as mulheres sobre isso, porque eu me vi falando repetidamente isso no consultório, desde meninas até mulheres em idades mais avançadas. A vida inteira. Pra explicar sobre essa queixa, que é uma dor muito comum no consultório. Eu não tenho desejo sexual. E aí eu sempre explico que desejo sexual é uma pizza de 8 fatias. E a gente vai precisar passar por todas essas fatias pra entender o que cabe aqui de correção. E sempre tem correção pra todas as fatias. E só uma é hormônio. Todas as outras são por questões culturais, comportamentais, relacionamento. Crenças mesmo, né? Tabus, Bloqueios, tabus, insatisfação com o corpo, né? Autoestima. Autoimagem, o relacionamento em si, o estresse, sono, é muita coisa. Demais. E é muito comum a gente ver mulheres se divorciando na menopausa também, porque a gente tem esse público que se cuida, que é o público feminino, em contrapartida com o público, principalmente em relacionamento heterossexual, em contrapartida com um homem que não tá se olhando. E eles também têm as privações hormonais e as coisas deles, que mereciam ajuda. E se ele não for se ajudar, essa mulher voa, fica como muito você mesma discrepante, falou, e acaba, né? Não acho que seja a solução, né? Eu só contei um exemplo, Claro. foi uma história, mas não acho que seja... Eu acho que tem jeito até de você resgatar, às vezes, essa sexualidade no casamento, né? E ficar tudo bem, ótimo, né?
né? Acho que eu acho que esse caso é mais para dizer que como os seus relacionamentos, né, e as coisas que já estão acontecendo por outros motivos Também vão interfere. impactar na libido, né, e nessa parte. Totalmente. Uma coisa impacta na É. outra, né? É. Tá tudo É um relacionado, conjunto, né? tudo ligado. Exato. Eu também já atendi alguns pacientes, né, que tiveram relações heterossexuais a vida inteira e que daí, em algum momento falaram, não, mas acho que eu nunca gostei disso, né? E por isso que eu não tinha libido e não tinha uma performance tão legal, né? Você falou no começo que gosta dessa área também, dos homoafetivos, né? Das mulheres homoafetivas. Como que é, assim, o tratamento? Quando elas desejam engravidar ou quando elas não desejam, né? Usar hormônio Perfeito. para bloquear alguma coisa? Como que é essa parte? Esse é um assunto que Essa realmente me é particularidade. muito caro, porque a minha irmã é homossexual. Então, eu conversar com a minha irmã sobre a dificuldade dela de ter uma assistência de saúde de qualidade, do ponto de vista ginecológico, me fez querer ser uma médica que não existia muito por aí, né? Hoje em dia já existe, graças a Deus. Sim. Mas minha irmã tem 35 anos também, ali, né? Minha faixa etária. E imagina o tanto de profissional que ela já não encontrou. Que acabou não a olhando como ela merece por não ter tido um homem na vida dela, um relacionamento com um homem ali, né? E tudo mais. Então, existe essa homofobia mesmo nos encontros, às vezes, dos consultórios médicos, que deixam de dar o cuidado para uma mulher que eventualmente tem um relacionamento homoafetivo, né? E aí vai passar tanto pela qualidade de vida menstrual, porque você imagina que uma mulher que chega e me conta que ela não tem relacionamento com homens, eu não tenho mesmo a preocupação com a contracepção. Ela tem o melhor método contraceptivo do mundo. Ela tem vida sexual e ela não engravida dessa relação. Sim. O que é bom por um tempo e às vezes é ruim depois, mas esse é o ponto. Contracepção não é um tema pra nós, mas ela menstrua. E ela menstrua, ela gosta de menstruar? Como é a menstruação na vida dela, né? Tem todas as questões de saúde envolvidas com a menstruação que ficam negligenciadas se você só protagoniza a contracepção pra prescrever, de repente, um hormônio. Não, perfeito. Tudo que a gente conversou aqui hoje, então, seria, tipo, ignorado. Exato. Porque ela não precisa, tchau. Exato, porque não tem um Mas homem e ali. o resto? Exato. E a pele, e o ciclo, e a TPM, né, Essa a mulher, às circulação vezes, não é hormonal. examinada. Porque se não entrou um pênis nessa vagina, não vai entrar um espéculo. Entendeu? Então tá. Então no exame físico não precisa. É nesse lugar. Sim. Entendeu? E aí, isso me ampliou muito. Eu falo, é o tal da pós-graduação da vida, né? Que eu não aprendi isso na residência médica, eu não aprendi isso em nenhuma pós que eu fiz. Eu aprendi tendo a minha irmã falando comigo sobre isso, e as amigas, e pessoas do meu ambiente pessoal, né? Então, isso é uma coisa que me é realmente muito cara, e eu tento trazer um pouco na rede social para que essas pessoas que me seguem saibam que ali ela vai ter esse lugar de cuidado e que não vai precisar de uma penetração peniana para que ela Pra seja ter olhada. atenção. E a Ter uma gente precisa ser literal aqui, porque é sobre isso. A falta de cuidado, que passa, inclusive, por exemplo, não indicar um DIU hormonal em uma mulher que não pode menstruar, porque tem eventuais questões de saúde menstrual, e que seria o melhor método, de repente, para ela, num cenário de menopausa, ou só porque simplesmente ela não deseja menstruar, e a gente sabe que um DIU hormonal, por exemplo, bloqueia muito bem uma menstruação. Porque como é que eu vou entrar na vagina dessa mulher, nesse útero, sendo que ela nunca teve... E também esse estigma de que mulher que transa com mulher não penetra. Também é mentira, né? Sim. Elas têm os jeitos de se penetrarem que essa vagina é super tranquila pra ser examinada. Então, desde essa mulher que precisa de um espéculo menor, com cuidado, pra poder passar por um exame físico ginecológico de respeito, até essa mulher que é só uma mulher que se relaciona com mulheres, mas que penetra e que tá normal pra gente poder examinar, né? Então, isso é só sobre cuidado de assistência de saúde, né? Na hora que a gente vai querer, então, que ela se reproduza, a gente, então, vai precisar de uma assistência mesmo. Daí, vai precisar de um espermatozoide. Hoje, em 2023, Ainda precisa. pra gente gerar uma vida, a gente precisa desse encontro óvulo com espermatozoide. E aí, a nossa alternativa é banco de sêmen mesmo, né? Então, precisa acontecer ou uma importação de bancos de sêmens gringos, ou bancos de sêmens brasileiros, onde você investe, né? São doadores anônimos, mas você precisa investir, né? Pagar por esse sêmen,
que é passado por todo um controle de qualidade e tudo mais, desde a parte de saúde até a parte de histórico da pessoa, mental, tem questionários que eles preenchem e tudo mais. Mas estudo genético também, essa parte? Não, porque a gente não consegue estudar o gene do espermatozoide. A gente tem alguns casos que a gente vai ter informações de cariótipo desse homem, mas o mais que a gente consegue trazer luz é de histórico de vida pessoal mesmo e de saúde. Que vai estar presente nesses questionários para ser um norte para a gente fazer essa escolha. Né? Então, esse casal vai, então, investir nesse banco de sêmen. A gente vai precisar escolher quem vai ser a mulher que vai fornecer os óvulos, porque aí a gente tem abundância de ovário, né? 2 mulheres, então 4 óvulos aí, 4 ovários disponíveis. Aumentam as possibilidades. Que de preferência a gente vai usar a mulher mais jovem, porque ovários mais jovens viabilizam bebês mais saudáveis, mas isso é uma coisa muito da nossa conversa, não é um pré-requisito. E aí, a gente faz, então, esse encontro óvulo com espermatozoide. Escolher quem vai receber. Isso mesmo. O encontro óvulo com espermatozoide vai ter que ser obrigatoriamente fertilização in vitro, né? E a gente vai definir se essa mesma mulher que é a fornecedora dos óvulos vai ser a útero-receptora, né? Vai ser quem vai gestar. Ou pode ser a outra parceira que daí gesta, né? E a gente gosta muito dessa troca, onde uma fornece o óvulo e a outra fornece o útero, porque a gente sabe hoje que existe o que a gente chama de epigenética, que é a capacidade do meio de transformar as informações genéticas ali vigentes. Então, mesmo que eu esteja entrando com um embrião geneticamente de uma outra mulher, esse embrião, por 9 meses se desenvolvendo nesse útero de uma outra mulher, muito provavelmente pega as características também. Então, a gente tem essas duas mães viabilizando informações por ali. E o que mais importa é o criar, né, e tudo mais. Aí a gente vai além. Mas legal. Mas é super possível. Exato, eu perguntei, assim, porque eu tenho algumas amigas, né, que são homoafetivas. E tem uma delas que ela sempre fala assim, por que eu vou na ginecologista? Não vou, né? Não ela precisa. já tem o preconceito. Já tem, assim, e é médica. Sim. Então, tem Mas é porque muito... ela deve ter passado por outros colegas também. Que falaram, não Não precisa. fizeram nada com ela vai querer Exatamente. voltar lá por quê? Né? Agora, Alguém falou e mostrou que eu não precisava. Ela acreditou. E vai além também, gente, de mulheres que estão em relacionamentos, né? Porque isso serve tanto para mulheres em relacionamento heterossexual, que se definem como heterossexual, quanto mulheres que não se definem heteronormativamente. Ou a gente pode ter um planejamento reprodutivo independente, né? Então, também conversar no consultório ginecológico sobre desejos seus, que são independentes de você estar num relacionamento ou não, vão te ajudar a prevenir melhor também esse planejamento, que é o tal do congelamento de óvulos, que é o que existe para nós hoje, pra gente postergar essa maternidade. Perfeito. Então, você pode engravidar não estando num relacionamento, um sêmen de doador, e fazer uma produção independente, né? Isso é interessante de, pelo menos, informar o paciente que ela tem essa possibilidade, né? Porque às vezes ela fala Vai que deixando. não estou num relacionamento, não preciso pensar nisso. Isso. Mas uma hora, ou ela vai querer uma coisa independente, e aí pode ser tarde, né? Ou pode aparecer um relacionamento, também pode ser tarde. E o outro oposto também é verdadeiro, que é, estou no relacionamento, não é uma certeza, querida, que você vai, quando quiser engravidar, estar garantida. A minha história é essa. Eu fui casada até os meus 33 anos de idade, achava que tinha dado check nessa viabilidade de fazer um bebê a partir daquele relacionamento. E com 33 eu me divorcio. E essa certeza cai por água abaixo. Então, ter os meus óvulos congelados, que eu ainda não precisei usar para essa gestação, nesse relacionamento novo que eu tô, é um outro casamento, mas que também me colocou nesse lugar de, independente de como tá o meu histórico de vida pessoal, eu tenho ali a minha poupança feita. Então, muitas vezes, mesmo mulheres casadas, congelar óvulos é um caminho. Porque não é uma certeza você tá num relacionamento que você vai engravidar. E a gente tem muito cenário disso, assim, de que o momento de definir se reproduzir é o momento em que a pessoa espana, o teu relacionamento termina, e aí você se vê perdida, porque esse desejo não era tão claro pro outro. Exato. Você achou que tivesse tudo alinhado, mas não estava muito alinhado. claro. Exato. Até porque homens não se aprofundam tanto nesse lugar. E aí o caminho maior é fugir, né? Então, enfim, isso é um... Rê, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você acha que
o fato de você ter congelado os seus óvulos, que foi ali com uns 35, mais ou menos, né? É 34. 34, 35. Você acha que o fato de você ter eles congelados te deixou mais tranquila? Não tenho dúvidas. Te impactou, assim, te ajudou? Com certeza. Eu acho que eu já fiquei preocupada excessivamente, por excesso de conhecimento principalmente, com quase 37, tentando engravidar de forma espontânea. Mas ali o pano de fundo de eu falar, não, qualquer coisa eu descongelo meus óvulos. Isso Já me te deixou dá num uma lugar. tranquilidade. Sim. A gente precisa dizer que ter óvulos congelados não é garantia de bebê em casa. Como nenhum beta-HCG é garantia de que terá um bebê mamando em você daqui 9 meses. Sim. Porque tem todas as intercorrências obstétricas para poder acontecer. Mas é o máximo que a gente pode fazer de controle para quem não sabe ainda sobre o futuro. Então, é um lugar de privilégio, né, André? Assim, Sim. não tem como a gente dizer, é um procedimento caro, Sim. exige um investimento mental, financeiro, mas que se você pudesse dar esse presente, eu gosto de dizer assim, fazer isso antes até desse desejo se despertar em você, eu acho que Porque eu tira muita carga. Eu vejo muitas amigas, né? Porque é minha faixa etária, eu tenho 35, que falam, não, mas eu não quero ter, tá tudo bem. E com condições, assim, pessoas que poderiam ter, congelar. E aí eu fico com um pouco de aflição, porque assim, tudo bem, você pode congelar e nunca usar, não tem problema, mas por que não? Mas aí, Vai que você muda de ideia, a gente muda tanto. não, eu entendo o que você diz, mas eu também preciso ter essa sabedoria no consultório de entender aquela paciente que não é candidata a congelar óvulos. Porque nem toda mulher realmente é candidata. Tem gente que tem muita clareza de que não quer viver a maternidade, sabe? Cada vez mais a gente vai ter essas mulheres. Porque a gente já saiu desse lugar de maternidade compulsória. Obrigatória, sim. Exato. Não, eu sou super assim, eu mesma ainda tenho um pouco de dúvida, e se eu tiver, acho que vou ter só um. Exato. Então eu super entendo também. Então tem gente que tem muito claro que não quer e fica agressivo a gente ficar batendo no martelo de que, sim, né, congele seus óvulos. Sim. Mas eu entendo o que você diz também, porque realmente a gente muda, a gente vê, muda às vezes um rápido. relacionamento é gatilho pra ela passar a ter um desejo. Exato. A gente vê muito isso. Mas nesse sentido de uma Sim. proteção mesmo, assim. Sim. Vai que acontece uma coisa e... E as pessoas acham que o investimento financeiro, ele existe, mas eu falo que não custa nem um carro, então isso acho que é legal dizer. Sim. E as pessoas acham também que os hormônios que a gente vai usar são por muito tempo e que vai me colocar... Gente, são Nossa, 15 dias de uso hormonal. Falam mesmo, não, mas nossa, é um Vai tratamento. ficar enorme. É claro que a gente vê algumas muito mulheres rápido, com uma né? sensibilidade um pouco maior, dão uma sofridinha ali de um pouco mais de cólica, um peso abdominal. Mas, gente, é tudo muito autorresolutivo, não dura nem um mês na sua vida. Sim. E quando você faz, de fato, num tempo bom, que seria o ideal antes dos 35, você tem menos necessidade de ter que, de repente, fazer mais de uma vez para fazer o seu banco de óvulos. Porque também tomar a decisão de congelar óvulos é saber que tem um certo mínimo de quantidade para você guardar, para, de fato, você saber que tem um Tá banquinho seguro, de óvulos ali que te dá grandes chances. Não te dá 100%, mas te dá grandes chances. E o mais duro é a gente ver essa mulher que toma essa decisão de querer congelar óvulos, e aí o timing já é meio tardio. E isso às vezes é tardio mesmo em mulheres até 35 anos, porque tem algumas comorbidades, como endometriose, por exemplo, que comprometem muito a qualidade dos óvulos. Então a gente faz o estímulo ovariano e aí ela junta 3 óvulos. E eu não posso falar pra ela que 3 óvulos guardados Garante. é tranquilo pra ela postergar a maternidade. Que se ela de fato tiver querendo fazer um planejamento reprodutivo, é legal que ela faça mais estímulos pra juntar mais óvulos. Esse número ideal também ainda é um mistério, é uma pergunta muito recorrente, né? Mas pelo menos 10 óvulos guardados, a gente precisa saber que é um lugar pra gente poder ficar começando a ter um certo conforto. Aí se torna um processo um pouquinho mais Aí começa a ficar mais desgastante, difícil, né? exatamente. Que aí se faz, vai de novo. É. Por isso que o quanto antes mesmo você... E olhar isso, acho que é realmente ter seu médico de confiança, escutar ele, perguntar, se informar, né? Acho que é isso que vale mesmo. Exato, pra ver, pra que ele te conhecendo na sua profundidade, saiba aquilo que é pra indicar pra você e aquilo que não é o seu assunto, Exato. né? Então Que se aqui a não gente for, fala de tudo forma certo. geral, Uhum. mas vão ter esses momentos aí de individualidade mesmo. Sim, com certeza. certeza. É isso. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Rê, acho que tiramos todas as dúvidas. Foi ótimo. Passamos Foi por todos os muito, temas. todo aí o universo da mulher. Sim. Sua experiência é muito legal ouvir, assim,
de ter engravidado, de congelar. Eu tô muito nessa dúvida ainda, se congelo, se espera um pouquinho mais. Acho que toda mulher passa por essas dúvidas, né? Sim, sim. Até a Keren teve um pouco de dúvida na época. Sim. Se congelava só pra esperar um Só pouquinho pra mais. esperar mais. E aí, você falou, não é garantia. Então, se você quer e pode, engravide. E vai tirar a dúvida com um especialista, né? Porque isso foi, assim, muito esclarecedor, assim, na minha vida e do meu marido, sabe? Sim. Os dois saíram da consulta chorando, assim, e entendendo o que era, né? O processo mesmo de você procurar pra gestar, né? Estamos preparados? Não estamos, né? O que nós queremos com isso? Quais são os desafios que vão ter? Então, entender todo esse processo assim, é o primeiro passo para que você realmente tenha sucesso, ou se não tiver, aí escolha outras opções, né? Exato, eu acho assim, não dá pra gente encerrar sem passar por esse lugar de que espera-se muito que a gente tenha uma certeza absoluta para que a gente tome algumas decisões, né? E eu acho que certeza absoluta, num universo desconhecido, é muito difícil a gente ter, né? O que eu acho é que vale a gente sempre, na hora de tomar algumas decisões na nossa vida, fazer o que eu chamo de um zoom out, assim, de existência, né? Porque se eu olho só pra minha vida de agora, eu talvez não vá querer as mesmas coisas caso eu olhe para um macro, né? Dessa pessoa que vai envelhecer, que vai viver por mais tempo. O que ela quer ter de experiência na sua existência, né? A maternidade, para mim, foi muito isso. As pessoas me perguntam muito, né? Mas quando foi que você teve certeza que você queria ser mãe? Elas querem isso, né? Eu não tô com certeza. Sim. É bem isso. Elas querem que você fale, calma, amanhã você vai bater um negócio em você. E não tô com certeza, não. Eu acho que passa pelo lugar de a parceria que tá do seu lado, os relacionamentos que você cria pra você ter essas vontades. Passa pelo pouco do que você conhece de experiências e você se visualizar nesse lugar e achar que esse desafio, ele é menor do que o todo que a experiência te proporciona, né? E eu acho que gerar uma vida é muito mais do que você ter um bebê em casa. É colocar um ser humano no mundo, é estar disposto a ser uma pessoa pra você educar, ver crescer e se emancipar de você. Eu vi esses dias um post essa semana de um pessoal que eu gosto muito de acompanhar, acho que é Rede Amparo, onde eles falaram, ninguém tem filho ou filha. O filho não é nosso, né? E claro que você vai passar aí pelo menos uns 20 anos desse filho dependendo de você, financeiramente, emocionalmente, e o vínculo nunca vai se fechar, né? A gente tá super conectado com os nossos pais, mesmo muito emancipadas. Mas as pessoas confundem muito esse lugar do bebê mamando pra tomar a decisão, né? Faz um zoom out de novo, sai. Não é isso. Sai desse lugar, porque isso vai durar muito pouco tempo. Né? É o dar à luz mesmo, Exato. né? Você dá luz a um ser A uma nova que vida. que vai ter o seu eu ali, e ele vai crescer, vai Exato. desenvolver. Então, isso é muito bonito, né? Se for pensar dessa maneira, que você vai conseguir espalhar um pouco de você, né? Pra outro ser que pode espalhar novamente. Então, que é muito mais pela que adoção isso. até, às vezes, né? Você não quer dar o seu corpo, não quer pegar um bebê, mas você quer ter uma pessoa pra você... Você vai ver seus valores lá nele, sua É. educação, tudo do mesmo forma. Eu gostei muito do termo que você falou. Eu vejo muito assim. Se você pensar, você quer? Não quero. Minha vida tá ótima, não quero. isso. Não quero. Mas quando você olha pra sua vida, eu quero ter essa experiência. É isso. Eu Foi quero. isso que me tomou... Essa é a resposta que eu dou quando me Exatamente perguntam. Bora viver, então. Eu não quero acabar a vida e falar, putz, Não passei por isso. Não passei por isso. Eu quero ver como é. Eu quero ter essa experiência mesmo. E acho que isso evolui a gente de uma forma assim, nossa, né? Surreal. Sim. E aqui nós sempre fazemos uma pergunta, né, Rebeca? No final, se você estivesse numa ilha e nessa ilha você pudesse usar só uma camiseta com que as pessoas se reconhecessem você pela frase dessa camiseta, qual seria a frase? A frase? Eu tô inteira aqui. Eu acho que é esse senso de presença para tudo que eu tomo de decisão. Eu tô aqui no podcast, eu tô aqui. Nem sempre a gente consegue, até porque a gente tá aqui, né? Vendo TV, com coisa ligada, fazendo carinho no dog. Você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas é uma tentativa, uma busca minha. De tentar estar inteira e com verdade naquilo que eu me propus a fazer. Então, foi meio rápido aqui, nem pensei. Muito rápido. Mas eu acho mas que... tá ótimo. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Isso é tudo mesmo. Realmente isso é tudo. Você ter presente, atenção né? plena, estar presente. Que é o que eu tô procurando entregar pra esse momento que se aproxima pra minha vida, né? Eu vou entrar pra um puerpério, uma entrega completa pra uma outra pessoa. E
pretendo estar inteira ali naquele momento, para depois eu conseguir manejar e equilibrar todos os pratos, né? Com certeza. E desequilibrar também, que aham. não vamos estar equilibrada sempre. Vai cair. Não, Exato. é, Tá preparada para ter pratos caindo. Sim. Eu falo que é um projeto, né? Igual a gente fez o projeto do podcast. aham. Agora é um projeto que é o seu filho. Você Sim. vai fazer esse Exato. projeto. É. É isso. Entregar ali depois. Sim. E Rê, a gente também sempre pergunta aqui, você na sua vivência como médica, como mulher, o que você acha que as mulheres querem? Então, o que elas querem? Eu acho que elas querem conhecimento para que elas possam se apropriar das suas próprias vidas e não viver uma vida que foi programada pelo que se fala que é o certo ou errado, né? É o que eu vejo as mulheres que se aproximam de mim. Eu tô realmente num nicho muito específico, né? Quem sou eu para falar de todas as mulheres? Mas eu me identifico com essas mulheres que querem, de fato, se conhecer para poder tomar suas decisões com clareza e respeitar, em respeito à ancestralidade de todas as mulheres que não puderam, que vieram antes de nós, que não puderam viver e fazer essas escolhas com liberdade, conhecimento, a gente tomar as nossas decisões em respeito a toda essa geração que antecedeu a gente, sabe? Eu acho que é isso que me motiva a caminhar, a cuidar de mulheres. E é o que eu vejo que as mulheres que se aproximam de mim conseguem minimamente ter no que eu consigo ajudar, assim. Perfeito. Então, acho que é mais ou menos por aí. É isso aí, Ótimo. amei. Obrigada, Rê. Obrigada, amei. foi Obrigada a Muito vocês. legal Sim, mesmo. muito Adorei. bom. Obrigada. Muito gostoso, acho que falamos bastante aí. Encaminhem aí esse episódio para suas amigas, quem achar que tem aí alguma informação interessante. Rê, passa o seu arroba para te achar, pode passar para lá. O arroba é doutora, né, dra.rebecagerhart. Então me acompanhem ali, eu atendo aqui Vai em São deixar Paulo. Tô em São Paulo, tô online atendendo também para quem precisar. E acho que a ideia é essa, a gente ir se ajudando, né? Então, presença digital vai ser importante pra gente poder se Sim. comunicar também, né? Ah, com certeza. Então é isso. Obrigada, agradecer também aos nossos parceiros, né? O Power Focus, tem de cacau, tem de café, gestante pode tomar, né? Pode. Ingredientes limpos, não tem adoçante, não tem conservantes, nada. Então, É uma super forma bom. bem purinha aí, que dá energia. E a Ideia Saudável, que também, né, é o nosso parceiraço aqui, uma delícia tudo, né, da Ana. Tudo muito saudável mesmo. Muito não saudável. tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. Aqui tem os doces, mas também tem salgados, que são muito gostosos. Obrigada aí, pessoal. Então, obrigada, gente. Quem assistiu até agora, compartilha, se inscreva no canal, porque é muito importante para nós, Sim. né? E é isso. E é isso. Até a próxima. Até, obrigada.